Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar da primeira temporada de The Witcher, nova aposta da Netflix para tentar ser a Game of Thrones da Netflix. Será que é isso mesmo? Eu não vou fazer uma sinopse dessa primeira temporada, até porque eu acho que nem dá direito, já que ela adapta os contos que formaram os dois primeiros livros da série The Witcher, do Andrzej Sapkowski. Eu acho que é assim que fala, ele é polonês, eu não sei falar polonês. Mas eu gostei do que a Netflix fez aqui, eu gostei da ousadia que eles tiveram e como fã, como um cara que gosta do jogo, principalmente do terceiro, gosta dos livros, eu fiquei satisfeito com o que eles trouxeram, apesar de reconhecer que a série tem alguns problemas, mas que eu acho que podem ser melhorados e podem evoluir, né, para uma segunda temporada. E quando eu falo que eles foram ousados, é justamente no sentido de adaptar os contos mesmo, porque a partir do terceiro livro aí vira um romance. Mas os dois primeiros livros, eles têm contos meio que independentes. Se passa até no mesmo universo, então um vai fazer referência a algo do outro. E o que a Netflix faz aqui é justamente trazer esses contos de forma independente, mas com alguns fios ali no meio que vão interligar eles de alguma forma. Então os episódios vão ter geralmente 2 ou 3 contos sendo adaptados, e cada um vai se passar em um momento do tempo. Então acho que é isso que você tem que entender. Isso até fica claro na série, mas para quem lê os livros isso fica mais fácil de perceber. E eu até tenho essa dúvida, comentem aí embaixo se vocês não leram os dois primeiros livros de The Witcher, se vocês conseguiram gostar e entender a série. Porque eu acho que para quem lê os livros é tudo muito simples. Para quem não lê os livros e não conhece nada de The Witcher, eu já não sei muito bem, eu não sei dizer se é fácil de gostar ou não. E eu gosto de algumas outras escolhas que eles vão fazer também, que é aqui dar mais espaço para Yennefer e para Ciri também, principalmente para Yennefer. Então eles vão trazer algumas coisas que nem estão nos livros, justamente do passado dela e tal, que tem bem pouco nos livros. Aqui eles vão mergulhar mais nisso e eu acho isso muito legal, tirar o foco só do Geralt e dar um pouco de protagonismo também para outros personagens. E eu gostei do que fizeram com esse passado da Yennefer, mostrando ela antes de ser feiticeira e como que é feita a transformação. Eu só acho que eles poderiam ter mostrado um pouco mais dessa evolução dela, porque ela é uma feiticeira que sofre com muitas coisas, com muitos conflitos, e a gente não sente ela tão poderosa no começo, e depois o que a série vai mostrar é ela já muito poderosa. Então eu acho que poderia ter um pouquinho mais de elementos nessa transição, mas no geral eu gostei muito desse background que deram pra elas. E o mesmo vale um pouco pro Jaskier. Eu gostei muito do Jaskier aqui na série, eu pensei que eles poderiam deixar ele um pouco de lado, mas não, ele tá sempre ali presente, ele é o alívio cômico, e isso é algo que a série faz muito bem, que é justamente não se levar tão a sério. Então até por isso eu acho que a comparação com Game of Thrones aqui nem faz tanto sentido. Game of Thrones é muito mais uma série política que tem fantasia. Aqui é uma série de fantasia que tem elementos de política, elementos sociais e tal. E até por isso eu gosto da série não se levar tanto a sério, e aí entra muito do personagem do Jaskier. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dele. Eu acho que lendo os livros e vendo a série, o Jaskier foi um dos que foi melhor transposto das páginas para a tela. E o Geralt do Henry Cavill, eu confesso que eu critiquei ele, a escolha dele já nos podcasts que a gente fazia e tal, que eu não tinha gostado da escolha, mas aqui me surpreendeu bastante. Ele compreende muito bem o personagem, ele foi até escolhido para fazer o personagem porque ele é muito fã de The Witcher, do jogo, dos livros e tal. Então ele mostra aqui que ele conhece muito bem o personagem do Geralt e ele faz uma boa construção de personagem, todo aquele lado mais frio, até como ele traz um pouco da voz do Geralt, e a gente sente que ele tem sentimentos, mas os sentimentos não ficam tão aparentes, e isso tem muito a ver com o fato de ser bruxo, que é justamente aquilo que os sentimentos deles são tirados, mas eles ainda têm sentimentos de alguma forma. Gosto também que a série traz uma identidade visual, uma identidade estética, ainda que não seja uma produção que encha tantos olhos. Eu acho que isso até faz sentido por ser a primeira temporada. Se a gente lembrar, a primeira temporada de Game of Thrones também não era tão assim a produção, o design de produção e tal.
E aqui, em alguns momentos, a gente sente que poderia ter sido gasto um pouco mais de dinheiro, até no CGI dos monstros, tem alguns que é bem CGI mesmo, e por se tratar de uma série de um bruxo que caça monstros, eles poderiam ter colocado um apuro técnico a mais aqui, mas ainda assim é a primeira temporada e eu acho que isso vai evoluir para as temporadas seguintes. Outra coisa espetacular aqui é simplesmente a ação, principalmente aquela cena que você vai saber do que eu tô falando se você já assistiu no primeiro episódio, uma cena simplesmente fantástica. O Henry Cavill entrou de cabeça no personagem, decidiu fazer ele mesmo as cenas de ação e isso é sempre algo muito positivo para você não precisar ficar cortando para usar dublê e tal. E é uma cena com planos longos, que a gente entende completamente o que tem na ação ali, e com muito sangue, que eu acho que é outro ponto muito positivo da série, é abraçar esse lado mais do gore mesmo, de mostrar as coisas, mostra sangue, traz aquele lado mais sexual também, de nudez, que é algo que tem muito em The Witcher, e faria falta não ter isso na série. Então a Netflix abraçou todo esse universo, e trouxe os principais elementos dele. E eu acho que é uma série que vai ser bem sucedida até por ter um ritmo até mais frenético e tal, e que é muito fácil de você gostar dos personagens e de você maratonar. A Netflix ela faz a série nesse formato de lançar todos os episódios justamente para as pessoas poderem chegar em casa e assistirem tudo de uma vez e ficarem vidradas na série. E eu acho que essa série permite muito, você gostar dela, você abraçar ela e você assistir todos os episódios de uma vez, que foi mais ou menos o que eu fiz. Agora, se vai ser um fenômeno igual Game of Thrones, aí eu já não sei, até porque o público no Brasil de The Witcher ainda é relativamente pequeno, mas eu acho que com essa série é bem provável que cresça mais. Eu acho que pode acontecer um pouco do efeito Game of Thrones, que é a cada temporada começar a ganhar mais público, e ser um fenômeno, isso se a série continuar evoluindo. E eu falo de continuar evoluindo é porque essa temporada tem alguns problemas. Eu acho que o primeiro deles é que ela poderia ter uns 2 episódios a mais. Eu geralmente falo que as séries poderiam ser mais curtas, as temporadas, mas eu acho que aqui faria bem para a série trazer um pouco a mais. Então tem alguns contos aqui que eles só estão na série porque tem eles no livro, e eles não cumprem muito a função deles na série. Tem aquele conto do diabo, por exemplo, que ele só vai trazer a questão do elfo, um pouco da questão do preconceito que se tem naquele mundo, mas ele não vai agregar tanto. E mesmo a parte das dríades, eu gostei muito da adaptação no geral, o que eles fizeram, até o que eles mudaram algumas coisas, alguns rumos de história. Então tem história que tem o Geralt e aqui não vai ter o Geralt, e tem história que no livro não tem o Jaskier, aqui vai ter o Jaskier, e algumas histórias que vão ter desfechos diferentes ou vão acontecer em tempos diferentes. Mas tudo isso eu gostei muito da adaptação. Até porque se você vai adaptar um material para as telas, você não tem que transpor o que está escrito para as telas, e sim adaptar eles, e por isso que a adaptação é bem feita aqui. Mas eu não gostei muito do conto das dríades. Aqui eu acho que falta alguns elementos que tem no livro. Primeiro, falta o Geralt naquele conto, porque aquele é o momento em que a Ciri e o Geralt vão se conhecer no livro, e vão ter esse laço emocional construído mais forte. Na série não tem, e por isso o final fica um pouco menos impactante do que seria se eles tivessem se encontrado antes. Sem contar que toda essa sequência das dríades, eu achei que faltou algo um pouco mais grandioso, faltou um cenário e um figurino um pouco mais desenvolvido, e um pouco mais de tempo para desenvolver esse conto que é bem importante, é um dos contos mais importantes do segundo livro, que vai trazer muito da questão do destino. É ele que vai abordar principalmente a questão do destino, que está muito presente na série e é um dos focos de The Witcher. E é justamente esse conto que eu senti um pouco de falta de um algo a mais. Eu acho que no geral os contos, se tivessem um pouco mais de tempo, eles poderiam ser mais desenvolvidos, todos eles, mas isso é compreensível justamente porque é uma primeira temporada, a Netflix não vai investir numa primeira temporada que é mais arriscado, o mesmo que investiria numa segunda temporada, por exemplo. Então tudo isso é compreensível. Outra coisa que eu senti um pouco de falta é mais das questões sociais, das questões morais, que até tem aqui na série, mas poderia ter um pouco mais. Então o bruxo, ele é visto pela sociedade como um monstro também, aquele monstro que vai servir para as pessoas, um monstro que mata monstros, mas quando ele mata, depois que ele mata o monstro, ele volta a ser um monstro para a sociedade. E isso até tem uma pincelada aqui, mas aparece muito pouco.
e até como são vistas as feiticeiras, como são vistos os anões, os elfos. É um mundo onde tem muito preconceito e eu senti um pouco de falta disso nessa primeira temporada, mas talvez eles deixem para explorar mais essa questão social mais na segunda temporada. E o que mais me pegou um pouco negativamente é justamente os diálogos e alguns personagens. Tem alguns diálogos que eles pegam a página do livro e praticamente copiam. E, pelo incrível que pareça, esses são os melhores diálogos, porque tem alguns que são meio sofríveis até, uns diálogos bem superficiais, com uma cara um pouco de novela. E apesar de eu gostar das atuações centrais, tem algumas atuações secundárias em alguns episódios que tiram muito o foco da série e acaba causando até um contraste, porque parece que o Henry Cavill, quando ele vai... Não que eu ache o Henry Cavill um grande ator, mas tem momentos que ele vai contracenar com alguns personagens que esse personagem não tá na mesma sintonia que ele. Então, eu acho que o que me atrapalhou em muitos momentos na série é justamente o texto, os diálogos e um pouco as atuações. Também um pouco o cenário, que poderia ser um pouco maior, mas como eu disse, isso é compreensível por ser uma primeira temporada. Eu gostei bastante como fã, eu gostei de ver tudo aquilo que eu li transposto na tela e adaptado com algumas mudanças que em nenhum momento eu achei que atrapalhou, ou em quase nenhum momento eu acho que foi prejudicial. Eu acho que tem um potencial essa série para ir melhorando a cada temporada, o que aconteceu com Game of Thrones, pelo menos até a quarta temporada ali, apesar de eu achar que são séries completamente diferentes, com focos diferentes. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para essa primeira temporada. Reconheço os erros, gostei bastante. Vamos torcer para que, como eles falaram, tenha, sei lá, 6, 7 temporadas, que eu acho que tem material para isso. E esperamos que continue evoluindo a cada temporada. Então é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E comenta aí embaixo o que você achou dessa primeira temporada, o que você achou da crítica, se você concorda ou não comigo, com muita educação sempre, o que você achou do Henry Cavill como o Geralt, e também se você que não leu os livros, não conhece nada de The Witcher, se você conseguiu gostar e entender tranquilamente a série. Por hoje é só aí, corta!